Você vem comigo. O CEO milionário encontrou uma enfermeira congelando no ponto de ônibus, então a levou para casa e nunca a deixou. Deixa a neve cair mais forte do que em todo o inverno, cobrindo as ruas de Nova York. Em uma espessa e silenciosa meia-noite branca já havia passado e a cidade, geralmente nunca dormia, parecia ter finalmente cochilado sob o peso da tempestade. As luzes da rua lançavam uma luz fraca, brilho laranja através da névoa, e o vento uivava entre os edifícios vazios. Um Bentley preto e elegante movia-se lentamente à rua deserta, seus pneus triturando suavemente contra a neve dentro de Alexander Reed. Sentou-se com uma mão apoiada no volante de couro e a outra ajustando os controles de aquecimento do mundo lá fora. Era um borrão branco e ele não tinha razão para estar dirigindo àquela hora, exceto que muitas vezes não conseguia dormir. Ele virou na Lexington Avenue. Ele viu algo, alguém no ponto de ônibus. Ele olhou de relance, diminuindo a velocidade do carro, até parou bruscamente. Encolhida no banco de metal frio estava uma jovem em um uniforme de enfermeira. Seu cabelo loiro estava úmido de neve, seus ombros tremendo sob um casaco fino. Ela sentou-se rigidamente, mãos enfiadas nos bolsos, olhos desfocada. Seu telefone estava inutilmente em seu colo. Tela preta, bateria descarregada, a testa de Alexander franziu sem pensar. Ele jogou o carro no estacionamento e saiu. O frio o atingiu instantaneamente, mordendo seu casaco, mas ele mal percebeu que se aproximou dela com passos silenciosos, a neve abafando o som de seus sapatos. Ela não olhou para cima até que ele disse: "Você vem comigo." Sua cabeça virou-se para ele com os olhos arregalados de alarme. "Com licença, eu nem te conheço." Ele olhou diretamente para ela, sua voz calma, mas firme. "Não vou deixar você aqui para congelar. Isso não vai acontecer." Ela se levantou rapidamente, instintivamente, colocando alguns metros entre eles. "Estou bem," ela disse mesmo, embora sua voz tremesse e seus dentes batessem. "Estou esperando o próximo ônibus, não há próximo ônibus." Ele respondeu olhando pela rua vazia. "Não hoje à noite. Tudo fechado, sem táxis, sem trens, e você está usando o uniforme em uma tempestade de neve." "Eu posso imaginar," ela insistiu, envolvendo os braços firmemente em volta de si mesma. Ele não se aproximou, mas havia algo em seu olhar que não a deixava desviar o olhar, nem pena, nem atração, algo mais como um reconhecimento tácito. Ele tirou seu longo casaco preto e segurou e estendeu em sua direção. "Vista isso." Ela hesitou, então lentamente estendeu a mão e colocou-o sobre os ombros. Quente, cheirava levemente a cedro e algo caro, e instantaneamente embotou a picada do frio. "Eu posso te levar para casa," ele disse simplesmente. "Onde você está a viver?" "Farley," ela respondeu cautelosamente, longe demais para ir a pé. "E não há como, o táxi está passando por isso. Meu carro está aquecido e eu não sou um psicopata. Você pode sentar atrás e eu vou te levar onde quer que você precise ir, ou você pode ficar aqui e obter hipotermia. Sua escolha." Ela o estudou por um longo segundo. Ele parecia familiar, embora ela não conseguisse entender por que seu rosto tinha aquele tipo de estrutura clássica e nítida que você pode ver em revistas. Olhos cinzas frios, perfeitamente ternos sob medida, sob um cachecol de caxemira escuro, cabelos começando a brilhar com neve. Ele parecia alguém que nunca tinha ficado em um ponto de ônibus congelante em sua vida, contra seu melhor julgamento. Corpo deu a ela a resposta. Primeiro suas pernas se moveram antes de sua voz dizer: "Tudo bem," ela murmurou, e ele abriu a porta do passageiro. Ela entrou sem saber se era. Isso foi um erro inseguro de qualquer coisa. Exceto o calor que instantaneamente a envolveu, a porta fechou com um baque suave abafando o vento. Ela observou enquanto ele andava ao redor do carro e entrava ao lado dela. Então olhou uma vez para ela antes, saindo do meio-fio. Nenhum deles falou enquanto o carro descia a rua nevada. Dois estranhos em silêncio, veículo preso a nada, além de um momento improvável e a misericórdia de um homem que nunca parou para ninguém até esta noite. O zumbido do aquecedor preencheu o silêncio entre eles enquanto o Bentley deslizava pelas ruas cobertas de neve. As janelas lentamente se limparam da névoa, revelando a cidade brilhante e coberta de branco dentro do carro. O calor era quase chocante depois do frio intenso lá fora. Lily sentou-se rígida no banco do passageiro, mãos ainda firmemente agarradas ao casaco que ele lhe dera. Ela o puxou para mais perto, inalando o desconhecido, mas aroma reconfortante incrustado no tecido cheirava a dinheiro. Sim, mas também a algo calmo composto. Seguro, ela olhou de lado para o homem dirigindo.
Ele não tinha disse outra palavra desde que ela entrou. Ele parecia totalmente focado na estrada, seu perfil nítido no brilho do luzes do painel. Tudo nele era meticuloso, sua postura, seu relógio, até a maneira como ele segurava o volante. Obrigada. Ela disse baixinho, mais por hábito do que por expectativa. Ele não olhe para ela. Você não precisa me agradecer, você estava congelando. Ela hesitou ainda assim, a maioria das pessoas não teria parou. Um leve sorriso apareceu no canto de seus lábios. Eu não sou a maioria das pessoas, a resposta poderia ter soado arrogante, mas não foi o que aconteceu. Eles ficaram em silêncio novamente e Lily se recostou contra o assento, o cansaço a atingiu com força, agora que ela finalmente estava aquecida 14 horas seguidas no hospital, com poucos funcionários, sem intervalo para almoço e com um paciente enfermo durante sua última hora, não queria perder o último ônibus. Mas coisas assim continuaram acontecendo em sua vida. Foi um ato de equilíbrio à beira do colapso. Aluguel atrasado, seu segundo emprego cortando turnos e seu cobrador de empréstimos estudantis, ligando como um relógio, ele transformou o carro em um carro subterrâneo. Os olhos de Lily da garagem se arregalaram enquanto desciam para uma entrada privada alinhada com concreto polido e iluminação suave. Este não era um prédio de apartamentos qualquer. Você mora aqui? Ela perguntou, sobrancelhas levantadas, por enquanto. Ele respondeu colocando o carro no estacionamento. Vamos lá, você está ficando aqui esta noite. Ela piscou. Espere, o que não é uma pergunta, ele disse, já saindo do carro. Você precisa de um lugar para dormir. Eu tenho espaço mais que suficiente. Seus instintos explodiram. Eu não posso simplesmente ficar na casa de algum estranho. Ele parou ao lado da porta, aberta, do passageiro, encontrando os olhos dela, sem força ou apelo. Não cordas, eu vou ficar com o quarto de hóspedes. Tranque a porta se quiser, mas você não vai sair. Vagando naquela tempestade, ela mordeu metade do seu cérebro. Dizia que isso era loucura, e a outra metade pesava no cansaço com a lembrança daquilo, banco congelado. Depois de um momento, ela saiu do carro dentro do apartamento. Estava ainda mais impressionante do que ela esperava. Janelas do chão ao teto, iluminação quente, uma lareira crepitante e silêncio completo parecia sagrado. O espaço era elegante, mas não frio de bom gosto masculino. Não chamativo, você pode ficar no quarto da esquerda, disse ele gesticulando em direção a um corredor. Há roupas limpas no cômodo. Eles ficarão grandes em você, mas quentes. Ela se virou para ele lentamente. Por que você está fazendo isso? Ele deu de ombros ligeiramente porque posso e porque tenho consciência. Essa resposta ficou na minha cabeça enquanto ela caminhava para o quarto de hóspedes. A cama estava perfeitamente feita. Os lençóis cheiravam a lavanda e algo caro. Tudo estava imaculado, mas não parecia vazio, parecia habitado, mas intocado, como alguém que tinha tudo e ainda não senti nada. 15 minutos depois, vestindo um cinza grande suéter e calça de moletom que quase a engoliram, Lily voltou silenciosamente para uma cozinha. Ela pretendia perguntar para a água, mas congelou na porta. Alexandre estava parado no fogão, cozinhando, não um chefe particular, não comida para viagem, apenas ele de camiseta branca e roupa escura, calças, mexendo algo em uma panela pequena. Ele olhou e percebeu que ela estava observando. Imaginei que você pudesse estar com fome. Ela piscou. O que você está fazendo, Ramen? Disse simplesmente nada extravagante, apenas caloroso. Ela se aproximou surpresa com o quão normal ele parecia. Agora apenas um homem, não um bilionário, apenas alguém que qualquer que fosse a razão a viu e a alimentou. Enquanto ela estava sentada no balcão, ele colocou uma tigela na frente dela e entregou-lhe um par de hashes. Ela olhou para ele mais confusa do que nunca, querida. Não o que eu esperava que ele olhasse para os olhos dela, ilegíveis. Nem você é amanhã. Luzes se derramavam através das janelas altas, lançando um dourado suave sobre o quarto de hóspedes. Lily acordou com o cheiro de café flutuando pelo apartamento e o estranho conforto de lençóis muito mais macios do que qualquer outro que ela já teve. Por um momento ela esqueceu onde estava, então tudo devolveu a neve ao Bentley, o estranho que tinha feito seu ramen. Às 2 horas ela encontrou um bilhete na cozinha, balcão escrito com caligrafia, precisa e inclinada. Há dinheiro de táxi na mesa. Você pode sair quando estiver pronto, mas se quiser conversar novamente, ligue para mim. Abaixo dela, uma nota de 100 novinha em folha e uma cartão de visita. Alexander Reed Global Investment. Ela olhou para o nome por um longo minuto e isso soou como um sino fraco. Artigos de revista, blogs de finanças, algumas listas da Forbes que ela leu no caixa do supermercado. Então é isso quem era ele. Ela pegou o dinheiro, mas deixou o cartão. 3 dias se passaram, ela não ligou, mas na quarta noite, enquanto trabalhava como voluntário em uma feira de saúde comunitária organizada pelo hospital,
Ela viu, ele novamente estava parado no fundo do salão de eventos, silencioso e imóvel entre a multidão agitada de enfermeiras, pacientes e doadores, sem alarde, sem comitiva, apenas ele vestido de cinza carvão, mãos nos bolsos do casaco, olhos examinando a sala até que pousaram em seu lírio. Estava ajudando um homem idoso e frágil a sentar em uma cadeira para seu check-up gratuito. Ele não tinha identidade, nem seguro, nem família listada, apenas um carro desgastado, casaco e um sorriso gentil. Ela se ajoelhou ao lado dele, falando suavemente, medindo sua pressão arterial, com a ternura de alguém que acreditava que cada pessoa merecia dignidade, independentemente das circunstâncias do outro lado da sala. Alexandre observou, ele não se moveu, não interrompeu, mas algo em a expressão mudou, algo sutil, mas profundo, quando a linha se afinou e a multidão começou a se dispersar. Lily se virou e o notou. Ela hesitou e então se aproximou dele. Você me seguiu até aqui? Ela perguntou, meio brincando, meio insegura. Não, ele disse, eu financio esse programa todo ano. Eu simplesmente não esperava ver você. Ela cruzou os braços. Bem, aqui estou eu. Ele olhou ao redor do corredor. Você é voluntário após turnos de 14 horas? Ela deu de ombros, as pessoas precisam de ajuda. Eu sei como é não ter nenhuma. Ele assentiu em silêncio por um momento. Momento, então disse, minha mãe era enfermeira, ele costumava me levar a lugares como este quando eu era criança. Eu odiava naquela época, mas agora acho que entendo. Lily inclinou a cabeça. Você nunca. Há muita coisa que não mencionei, respondeu ele com um sorriso no rosto. Tocando seus lábios, eles ficaram em silêncio por um instante, então ele disse, venha comigo só para um café sem pressão. Ela hesitou novamente, mas desta vez assentiu. O café virou uma caminhada, a caminhada virou sentar num banco na beira do Central Park, onde a neve tinha derretido apenas o suficiente para expor a terra abaixo. Eles não falavam sobre dinheiro ou carreiras ou qualquer coisa impressionante que eles falaram sobre insônia, sobre coisas ruins, café da cafeteria, sobre livros que eles começaram e nunca terminaram, tornou-se um padrão nas próximas semanas, eles continuaram se encontrando ou talvez, não acidentalmente, ela começou a se perguntar, mas ela nunca perguntou, às vezes, eles se encontravam no refeitório do hospital, tarde da noite. Às vezes, ele mandava um motorista para levá-la a um lugar tranquilo onde ele já estivesse esperando com chocolate quente ou um saco de suas batatas fritas, favoritas que ele havia pedido uma vez casualmente. E lembrou que eles nunca rotularam o que estavam fazendo, eles nunca deram as mãos, mas parecia algo mais real do que qualquer coisa que ela conhecia antes de não estarem namorando. Eles estavam duas pessoas descobrindo como estar vivas novamente uma noite enquanto estavam sentadas lado a lado em os degraus do Metropolitan Museum, compartilhando um silêncio cheio de pensamentos não ditos. Ela olhou para ele e disse, você é diferente do que as pessoas dizem sobre você. Ele virou-se para ela com sua voz baixo. Então você é? Ela sorriu. O que dizem sobre mim? Que você é muito gentil para o seu próprio bem. Ela deu de ombros, não é gentileza, é apenas humanidade. Ele olhou para ela por um longo momento. Então talvez eu esteja tentando lembres da minha? Ela não respondeu, apenas se inclinou para trás e olhou para o estrelas espreitando através da névoa de Nova York, e pela primeira vez em muito tempo a noite parecia suave. Alexander Reed tinha sempre foi um homem que preferia o silêncio. Era onde ele se sentia mais no controle. A maioria de seus sucessos chegou cedo demais, talvez aos 30 anos ele já construiu e vendeu sua primeira empresa de tecnologia e então se voltou para as finanças, onde seu precisão implacável lhe rendeu o tipo de reputação que fazia as pessoas invejá-lo ou evitá-lo completamente. Mas o dinheiro nunca preencheu o silêncio em sua vida, apenas deu um tapinha nas paredes. Ele tinha 12 anos quando sua mãe morreu de câncer rápido e implacável. Ela era enfermeira em um pequeno hospital comunitário do tipo que ficava até tarde, com pacientes moribundos que levavam cobertores para o sem-teto que deu um beijo de boa noite no filho, mesmo quando mal conseguia ficar de pé devido à exaustão. Seu pai, um homem frio e distante, obcecado com negócios, não sabia o que fazer com uma criança enlutada, então ele enviou Alexander para um internato e enterrou ele mesmo nos relatórios trimestrais. Alexandre aprendeu a não precisar de ninguém, para não esperar calor, não esperar gentileza. Aos 25, ele tinha milhões por 30 bilhões, mas nada disso fez com que a lembrança de sua mãe desaparecesse em seu escritório particular escondido atrás. Paredes de vidro e nogueira polida, havia uma única fotografia que ele nunca moveu,
Uma foto desbotada dela em seu uniforme de enfermeira, sorrindo para a câmera como se nada pudesse dar errado. O uniforme de Lily era quase idêntico. Foi a primeira coisa que o impressionou sobre ela, mesmo antes de seu tremor, mãos ou voz teimosa. Ele nunca disse a Lily. Em vez disso, ele começou a fazer o que fez melhor: operar em silêncio através de canais legais discretos. Ele a rastreou em empréstimos estudantis restantes e pagou-os integralmente. Ele criou uma bolsa de estudos de saúde em seu nome na escola de enfermagem que ela já tinha comparecido sem anúncios, sem crédito. Ele percebeu que o hospital dela tinha sido lutando para manter seu programa de assistência a baixa renda vivo, especialmente durante os meses frios. Uma doação silenciosa chegou anonimamente, é claro, o suficiente para mantê-lo pelos próximos 3 anos. Ele estava cuidadoso, ele nunca a deixava ver os fios que ele estava puxando atrás da cortina. Para Lily permaneceu apenas Alexander, estranho, quieto, generoso, em pequenas coisas, mas nunca ostentosa. Ela não tinha ideia de quão de perto ele a acompanhava no mundo, com que frequência ele redirecionou suas próprias reuniões apenas para sentar-se no fundo de uma conferência que ela poderia comparecer, ou como ele uma vez esperou em seu carro por horas fora do hospital durante uma nevasca, apenas para ter certeza de que ela chegaria ao turno da noite em segurança. Ele disse não se tratava de controle, mas sim de garantir que ela tivesse liberdade para continuar fazendo o que ela amava. Ele tinha visto o que o esgotamento fazia com pessoas como ela. Ele tinha visto isso nos olhos de sua mãe perto. No final, ele não deixaria Lily carregar o mesmo peso, pelo menos não sozinha. Algumas noites depois de uma de suas reuniões silenciosas e desestruturadas, ele chegava em casa e entrava em seu escritório olhando para o foto de sua mãe. Ele pensaria na maneira como Lily sorria para seus pacientes, em como ela protegia ferozmente as pessoas que não tinham nada. Você teria gostado dela, ele murmurou uma vez em voz alta para essa foto. Você era a mesma. Mas ele nunca disse essas palavras para Lily. Ainda não, ele ainda estava aprendendo a abrir a porta para aquela parte de si mesmo, a parte enterrada há muito tempo. Quando um garotinho de terno preto ficou ao lado de um caixão e parou acreditando que o mundo poderia ser suave, Lily estava mudando isso a cada descuido. Rir de todas as histórias noturnas sobre recipientes de comida para viagem e canecas de chá desencontradas. Ela lascou a armadura que ele usava há décadas, mas ela não sabia o que ele estava fazendo por ela nas sombras. Ele não fazia isso por gratidão. Ele fez isso porque algo nela fazia o silêncio dentro dele parecer menos infinito. E para um homem como Alexander Reed, isso era tudo o que o corredor do hospital cheirava a antisséptico e café usado em excesso. As enfermeiras se moviam rapidamente de sala em sala, os médicos gritavam ordens nos telefones e as luzes do teto zumbiam fracamente como um coração cansado, recusando-se a parar no quarto 412. Uma figura jazia imóvel no estreito corredor do hospital-cama, sua pele pálida, sua respiração lenta, seu cabelo loiro espalhado no travesseiro como se a luz do sol derramada, ofuscada pela exaustão, Lily tivesse desmaiado no meio do turno, bem no corredor entre 2 quartos de pacientes. Ela não comia. Há 12 horas trabalhava turno duplo e estava na metade de outro quando seus joelhos dobraram e sua visão escureceu quando alguém a pegou. Ela já estava inconsciente, não havia nenhum parente próximo listado em seu arquivo, mas alguém ainda apareceu. O carro preto de Alexander chegou ao estacionamento do hospital 30 minutos após a ligação, sem hesitação, sem demora. Quando ele, ao entrar no prédio, a equipe olhou para cima, não porque o reconhecesse, mas por causa da força da presença que veio com ele, um homem que raramente entrava em lugares como este, a menos que vivesse ou empresas estavam em jogo. Ele chegou no quarto dela, abriu a porta e parou. Ela parecia pequena demais. Sua linha intravenosa pendia silenciosamente ao lado da cama, fluidos pingando em seu braço como desculpas, sussurradas pelo que seu corpo suportou. Seu peito subia e descia com ritmo laborioso. Ele caminhava lentamente, seus passos pesados, e sentava-se ao lado dela por um longo momento. Ele não fez nada, apenas a observou. Então ele estendeu a mão para fora e gentilmente pegou a mão dela. Estava fria. Ele a pressionou entre as 2 mãos. Do jeito que ele se lembrava de sua mãe fazendo quando ele tinha febre quando criança. Ele fechou os olhos quando Lily se mexeu 2 horas depois. Foi a sensação de calor envolvendo sua mão que suas pálpebras se abriram, e a primeira coisa que ela viu foi ele.
Alexandre sentado ali, mangas arregaçadas, gravata solta, cabelo um pouco bagunçado, como ele passou a mão por ela, muitas vezes o quê? Ela sussurrou. Você desmaiou, ele disse com a voz tensa. Você está severamente desidratada e subnutrida. Ela piscou lentamente. Oh, isso é tudo que você tem a dizer? Sua voz falhou e quando ela se virou para olhá-lo completamente, seus olhos estavam escuros como uma tempestade. Ela tentou se sentar e estremeceu. Não é grande coisa, eu só me esforcei um pouco demais, um pouco. Ele estalou, levantando-se abruptamente. Você trabalha 2 empregos, você pula refeições, você mal dorme, você acha que isso não é nada. Ela estremeceu novamente, não pela dor, mas pela aspereza em seu tom. Alexandre não. Ele disse andando de um lado para o outro agora, suas mãos cerradas ao lado do corpo. Você deveria ter me dito que eu poderia ter. Eu teria ajudado, eu não queria ajuda. Ela disse bruscamente e o ar entre eles parou. Ele se virou para ela lentamente. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas, sua voz tremia. Eu sempre tomei cuidado de mim mesmo desde os 16 anos. Ninguém nunca aparece, ninguém fica e eu não quero te dever nada. Não queria que você me olhasse como se eu estivesse quebrado. Moveu-se lentamente em direção a ela. Ela enxugou o rosto, envergonhada. Desculpe, eu não quis dizer isso desmoronar assim. Você não está desmoronando. Ele disse gentilmente. Você estava segurando o mundo. Junto com suas mãos nuas, ela encontrou seu olhar cru e exposto. Ele sentou ao lado dela novamente, mais lentamente desta vez, e pegou a mão dela de volta na dele. Mas agora ele segurou firme, não mais. Ele disse suavemente: a raiva foi substituída por algo mais profundo. De agora em diante, sua mente para cuidar. Ela olhou para ele atordoado. Ele não disse isso como um homem reivindicando a propriedade. Ele disse isso como um homem fazendo uma promessa, um voto. Lágrimas escorreram por suas bochechas e ela não a puxou mão e pela primeira vez em muito tempo, Lily sentiu como era ser vista e cuidada, não porque ela pediu, não porque ela ganhou, mas simplesmente porque alguém se recusou a deixá-la sofrer sozinha. A mudança aconteceu sem uma conversa, não houve um momento oficial, nenhuma proposta, nenhuma caixa etiquetada ou acordos assinados. Naquela noite, Alexander se ofereceu para levar Lily ao apartamento dela e ela simplesmente disse: Eu realmente não moro mais lá, eu faço? Ele assentiu uma vez e a partir daquele momento suas coisas começaram a acontecer silenciosamente aparecendo em seu espaço. Eles nunca falaram sobre isso, apenas ajustaram seus uniformes. Dobrado ao lado de seus ternos no armário, sua escova de dentes estava encostada na dele no banheiro. Ele limpou uma gaveta no cozinha para o chá e deixou um cobertor felpudo no sofá, porque ela sempre ficava com frio, mas ainda não havia, sussurrou. Eu te amo. Sem jantares, à luz de velas, sem braços puxando-a para perto dormir à noite, ele pegou o sofá. No começo, ela pensou que era cavalheirismo, então talvez desconforto. Então ela percebeu que ele estava com medo de algo que ele não conseguia nomear. Estava aprendendo a ser próximo, mas aprendendo lentamente, Alexandre demonstrava afeição em gestos silenciosos, a cada vez. Lili trabalhava no turno da noite. Um recipiente quente de sua comida favorita estaria esperando na geladeira da equipe, com um bilhete colado nele. Coma, por favor, a foto dela. Uma foto espontânea que ele tirou enquanto ela riu no Central Park. Sentou-se, emoldurado em sua mesa no escritório, onde ninguém mais entrava, quando ela uma vez se esqueceu de sua casaco. Em casa, um mensageiro apareceu em seu hospital com um novo sob medida elegante e muito caro. Ele nunca disse: "Sinto sua falta." Mas ele começou a cancelar reuniões só para acompanhá-la ao trabalho. Ela sabia que ele se importava, mas não se importava. Sei se ele sabia o que aquilo significava porque ainda havia uma parede silenciosa e macia, ela não conseguia subir. Ele nunca disse como se sentia, nunca estendeu a mão para ela. O público nunca pediu que ela passasse a noite em sua cama, não porque ele não a quisesse, mas porque talvez ele não quisesse. Sabia como precisar de alguém em voz alta e lentamente esse silêncio começou a desgastá-la uma noite. Lily voltou de um turno e encontrou o apartamento silencioso como sempre. As luzes estavam fracas, uma fogueira tremeluzia no lareira. Seu livro favorito repousava no braço do sofá, exatamente como ela o havia deixado. Mas ele não estava lá. Ela o encontrou em seu escritório, olhando pela janela a foto de sua mãe, ao lado dele. A dela foto a poucos centímetros de distância. Ela entrou, sua voz gentil. Você sempre olha naquela foto, quando algo está errado ele não vira.
Isso me ajuda a lembrar. Lembre-se de como foi longo o seu silêncio para que pessoas como ela e como você ainda existam. Ela engoliu em seco Alexander. Ela sussurrou: "O que estamos fazendo?" Ele, finalmente, olhou para ela. "O que você quer dizer com isso?" Ela gesticulou entre eles. "Nós moramos juntos, nós conversamos, compartilhamos refeições, mas não nos tocamos. Não dizemos coisas que eu nem sei. Sabe, se você me quer aqui, eu quero você aqui." Ele disse muito rápido, então: "Por que isso sinto que sou um convidado em sua vida?" Sua voz falhou. "Por que você não me deixa entrar?" Olhou para baixo com o queixo apertado, porque uma vez que eu deixo as pessoas entrarem, elas vão embora. Eu não sou gente. Ela disse: "Eu sou eu." "Eu sei." A voz dele era baixa. Isso é o que torna mais difícil. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Então disse suavemente: "Eu te amo, Alexander. Acho que eu te amo há um tempo." Ele olhou para os olhos arregalados, mas ele não disse nada. O silêncio se estendeu por muito tempo, e foi isso quando ela soube. Ela assentiu lentamente com um sorriso triste. "Tudo bem," ela sussurrou. "Para você não preciso dizer isso, mas não posso continuar esperando por um homem que não consegue decidir se tem permissão para sentir." Que ela se virou e saiu do escritório. Naquela noite, ela arrumou suas coisas, ele não a impediu. Ele ficou no corredor com uma mão no batente da porta, seus lábios entreabertos, seu corpo todo tenso como se estivesse lutando contra algo antigo e duro. Mas ele não disse nada quando a porta se fechou atrás dela. O silêncio no apartamento mudou. Não era mais suave. Estava quebrando o silêncio que ela deixou para trás. Foi ensurdecedor por dias. Alexander se moveu por sua cobertura como se estivesse sonâmbulo no fogo. A lareira queimava fracamente seu cobertor. Permaneceu intocado no sofá, sua xícara de chá ainda estava na pia, seu perfume demorou-se em seu casaco, e ele se viu parado nas portas procurando por ela sem querer nas reuniões passadas sem seu foco. Os investidores ligaram e foram ignorados, uma fusão multimilionária foi adiada, algo que ele tinha nunca feito em 15 anos de negócios. Seu assistente bateu suavemente na porta de seu escritório. "Uma tarde, Sr. Reed, o Tóquio. O conselho está esperando sua confirmação." Ele olhou para a foto em sua mesa, a de Lily, a que ele não conseguiu trazer ele mesmo para mover cancelar. Ele disse que o assistente piscou. "Senhor, eu disse cancelar isso." Então ele se levantou, pegou seu casaco e saiu do prédio sem dizer mais nada. Ele precisava encontrá-la. Já era tarde quando ele chegou ao hospital. A neve começou a cair novamente, leve, mas constante. A cidade zumbia ao seu redor enquanto ele caminhava pelas portas de correr. O ar lá dentro era estéril e brilhante. Tão diferente do calor ela costumava trazer para a recepção. Ele perguntou por ela. A enfermeira olhou na tela, então franziu a testa. "Lily Bennett, ela transferiu 2 semanas atrás, seu coração caiu." "Transferido sim," a enfermeira disse educadamente distraída. "Ela não está mais com esta instalação, ela não deixou um endereço de encaminhamento." Ele ficou lá por um longo momento atordoado. O saguão estava cheio de pacientes médicos correndo pelo bip das máquinas, mas ele não ouviu nada, ela nem se despediu. Ele murmurou, a enfermeira olhou com simpatia. "Você é da família?" Ele fez uma pausa. "Não," ele disse baixinho, "acho que não." Ele deu um passo lá fora, o ar frio mordia sua pele. Flocos de neve caíam em seu casaco e derretiam sem deixar vestígios. Ele saiu para o pátio do hospital e parou no centro, cercado por bancos silenciosos e árvores nuas. Seu peito apertou. Ele se virou seu rosto para o céu, os olhos se encheram antes que ele pudesse detê-los. Ela era a única coisa que ele sussurrou. Voz embargada que me fez humano, e a neve continuou caindo. O inverno retornou a Nova York com um silêncio de neve caindo e uma suavidade que fez a cidade parecer mais gentil do que havia sido um ano desde que Lily foi embora. Um ano se passou desde que ela se afastou do homem que ainda não tinha aprendido a amar em voz alta. Agora ela estava diferente, mais forte, mais certo como enfermeira-chefe em um pequeno hospital no interior do estado de Nova York. Ela era respeitada e confiável, mas nas noites tranquilas, com chá nas mãos, ela ainda pensava nele, perguntou-se se ele a havia procurado, ainda sentia o eco das palavras que ele nunca disse, então veio a ligação de que sua tia havia sofrido um leve derrame. E Lily voltou para a cidade para cuidar dela. Ela se mudou para um pequeno aluguel perto do Upper East Side, dizendo a si mesma que era temporário. Numa manhã de neve, ela vagou por ruas familiares e, instintivamente, entrou em uma pequena floricultura que ela amou. Uma vez, a mesma onde há muito tempo ela viu Alexander, escolhendo flores para uma criança. O sino tocou.
Lá estava ele de costas para ela, alto e ainda levantando um caule de tulipas brancas de uma exibição, ela congelou. Ele virou, seus olhos se encontraram e por um momento o mundo prendeu a respiração. Alexandre parecia mais velho, mais sábio, mais suave, mas ainda inteiramente. Ele colocou as flores suavemente e caminhou em direção a ela. Perto, mas não muito perto, você vem comigo, ele disse em voz baixa. As palavras ecoaram de um ano atrás, mas agora eles carregavam algo cru, algo real. Ele fez uma pausa, olhos firmes, se você ainda quiser. Eu nunca parei de esperar. Lágrimas brotaram em seus olhos antes que ela pudesse impedi-los. Ela assentiu, incapaz de falar. Ele pegou a mão dela com cuidado e admiração silenciosa, como se tivesse medo de que pudesse desaparecer. Mas quando seus dedos se entrelaçaram, foi com a certeza de alguém que aprendeu o que significava perder e que nunca mais arriscaria isso. Ele a trouxe para casa, não para uma cobertura, mas para um apartamento aconchegante na orla do Central Park, um espaço repleto de plantas suaves, luz e pequenos detalhes que sussurravam seu nome, seu cobertor, sua foto, ela presença sempre, mantida perto. Você guardou tudo, ela sussurrou. Eu guardei você. Ele disse que 6 meses depois, eles se casaram em uma suave manhã de verão no jardim de a casa da família. Restaurada de Alexander estava repleta de risos no corredor. Os hóspedes aéreos eram poucos, mas queridos colegas velhos pacientes, amigos que tinham, viu sua história se desenrolar entre eles, estava sentado o homem idoso de quem Lily uma vez cuidou durante uma arrecadação de fundos para o hospital. No exato momento em que Alexander realmente a viu, ele se levantou para falar durante a cerimônia. Sempre foi um anjo, ele disse entre lágrimas. Agora ela encontrou seu guardião. Alexandre falou seus votos sem anotações. Eu não sabia amar antes de você. Ele disse, mas eu prometo que todos os dias aprenderei com você. Lili tocou sua bochecha, voz suave. Bem aprenderam juntos naquela noite, muito depois que o último convidado foi embora, e as velas tremeluziam fracamente. Eles se sentaram enrolados em um cobertor na varanda de sua nova casa, o silêncio de um verão tempestade à distância. Lily se inclinou para ele sorrindo. Eu nunca pensei que uma noite congelante o ponto de ônibus me levaria para casa. Alexandre beijou seus cabelos. Sua voz era um sussurro contra o vento naquela noite. Ele disse, eu não te salvei. Ele virou o rosto dela gentilmente em direção a ele. Você me salvou. E isso era a história de uma noite gelada, de um homem silencioso e da mulher que o ensinou como amar. Às vezes, as pessoas que nos salvam não chegam com grandes gestos, eles vêm envoltos em gentileza silenciosa, ramem tarde da noite e uma mão segurada em silêncio. Se essa história tocou seu coração, se ela te lembrou que o amor pode começar nos momentos mais improváveis, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar e o mais importante, se inscrever no Soul Steering Histórias para contos inspirados na vida real que curam, elevam e permanecem com você muito depois que a tela desaparecer. Até a próxima vez, fique aquecido, seja gentil e lembre-se, às vezes o menor encontro pode mudar tudo.